Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nessa nova série no meu canal eu vou falar um pouquinho para vocês sobre equações diferenciais lineares. Então, nessa série eu vou apresentar o que são equações diferenciais, a gente vai fazer vários estudos sobre a construção, né, dos conjuntos de soluções dessas equações diferenciais e também eu vou ensinar vocês a resolver equações diferenciais de primeira ordem e de segunda ordem. Tá, e aí depois vocês vão ver que existem, alguns tipos subtipos de equações diferenciais, né, entre primeira e segunda ordem, mas enfim. E obviamente talvez no futuro eu vou explicar para vocês como a gente poderá resolver equações diferenciais de ordem superiores, só que aí precisam de técnicas um pouquinho mais complicadas, ok? Então, primeiramente, para você que não conhece, o que que é uma equação diferencial? Provavelmente vocês já viram isso em física, caso vocês estejam vendo esse vídeo, perdão. Eh, Equações diferenciais são equações que envolvem uma função, a gente está procurando uma função e não uma incógnita, e essa função é dada com as suas derivadas. Então, por exemplo, vocês sabem que uma equação de primeiro grau, por exemplo, x mais 4 igual a 2, vocês estão tentando resolver a equação para x. Isso é o que a gente chama de uma equação de primeira ordem, uma equação de primeiro grau. Vocês também podem achar uma equação quadrática, uma equação de segundo grau. Então, x ao quadrado mais 2x mais 4 igual a 6, por exemplo. Ok? E aí vocês tentam achar x. Aqui vocês estão tentando achar um valor, né? Uma incógnita. Então aqui x vale menos 2. Ok, x aqui vale menos 2, aqui vocês resolvem com delta, e vocês podem continuar isso, né, para x potência 5, x potência 6, bom, depois a dificuldade de resolução é outra história. Mas aqui vocês sempre vão achar uma incógnita. Agora suponhamos que vocês estão procurando uma função, onde a equação é dada, por exemplo, estamos procurando a função y de x, ok? E temos a equação, a derivada de y de x, mais a função y de x, igual, por exemplo, a 2. Isso daqui é o que a gente chama de uma equação diferencial de primeira ordem, tá? O número da ordem vem da ordem de derivação. Então, se vocês derivam uma vez, a gente fala que é de primeira ordem. Se vocês derivam duas vezes, a gente fala de segunda ordem, etc, etc. Então, se vocês derivarem r vezes, a gente fala que é uma equação diferencial de ordem R, ok? Então, vocês veem bem que isso daqui não é uma equação padrão. É uma equação que a gente diz diferencial. Depois eu vou explicar por que que é linear, tá? E aí eu vou entrar mais nos detalhes dos teoremas, mas é uma equação diferencial. Então vocês pensam bem que aqui não basta simplesmente passar yx de um lado e integrar né, dos dois lados, porque isso não vai levar a nada, isso não vai ajudar. Então existem técnicas de cálculos especiais para a resolução de equações diferenciais. E essas técnicas mudam dependendo da ordem da equação diferencial, ok? Então, no vídeo de hoje, o que eu vou fazer é, a gente vai fazer um estudo sobre a construção das soluções, então vai ser um estudo um pouquinho mais geral, né? Eu vou explicar que o conjunto de soluções é um subespaço vetorial, etc. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o princípio de superposição e depois, então a partir do terceiro ou quarto vídeo, a gente vai realmente entrar eh, no assunto que é resolver essas equações. Beleza? Mas primeiramente vamos falar sobre uma estrutura. Então, vocês entenderam bem que a gente define uma equação diferencial dessa maneira, então temos a0 x vezes y mais a1 x vezes y a derivada, mais etc, etc, até, por exemplo, um componente AR x, y derivado r vezes, e isso pode ser igual a uma função b de x. Ok? Isso daqui é a definição de uma equação diferencial linear, bom, nesse caso vai ser de ordem r, então vocês veem que os coeficientes podem ser funções que dependem de x, a incógnita seria uma função em y, que ela é dada derivada, né, e aí derivada depende da ordem, e ela pode ser igual a uma função b de x. Então, obviamente, isso daqui é a forma mais generalizada, a forma mais complicada de uma equação diferencial, mas vocês têm que entender bem que uma equação diferencial envolve derivadas e pode envolver outras funções com outras variáveis. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a estrutura das soluções, tá? Então, por enquanto a gente não sabe resolver uma equação diferencial, pouco importa a ordem, a gente ainda não viu métodos de como resolver, mas a gente não precisa resolver para saber algumas propriedades interessantes sobre a estrutura das soluções, ok? Então, a gente supõe que temos uma equação, então essa equação E, que é uma equação diferencial linear, então temos a0xy mais a1xy, a derivada de y, mais etc, até a derivada r, igual a uma função b de x. A gente diz que o conjunto de soluções dessa equação diferencial é a soma de um conjunto de soluções de uma equação homogênea. Então, o que seria a equação homogênea? Seria exatamente a mesma equação, só que em vez de igual
b de x seria igual a zero, ok? Então a ideia, antes de vocês resolverem qualquer equação diferencial que é igual a uma constante ou alguma função, vocês têm que resolver primeiro essa mesma equação que é igual a zero, ok? Porque esse teorema diz que o conjunto de soluções totais vai ser as soluções dessa equação homogênea mais y0, e aí y0 seria uma solução particular. Então a gente resolve para igual a zero, só que a gente quer saber qual que é a solução que resolve para b de x. Aí vocês acham a solução de b de x e vocês dizem que a estrutura das soluções é a solução dessa segunda equação mais a solução dessa primeira equação. Beleza? Então vamos demonstrar isso rapidamente. Então, para demonstrar isso, a ideia é utilizar a linearidade da derivada, né? E utilizar o fato que S0 no caso, é um subespaço vetorial. Então vocês sabem que um subespaço vetorial, caso vocês tiveram já aula de álgebra, é um espaço que é não vazio e ele é estável por combinação linear, né? Então, se vocês fizerem qualquer combinação linear dentro desse espaço, o elemento não vai sair desse espaço, ok? Então, caso vocês tenham uma dúvida, vejam suas aulas de álgebra. Eu ainda não fiz vídeos de álgebra, mas eu pretendo fazer. Mas nesse nível vocês já deveriam saber o que é um subespaço vetorial. Ok? Então a gente vai usufruir disso. A gente vai usufruir disso. Então a gente sabe que S0 é um subespaço vetorial. Então a gente vai dizer, a gente vai fazer a combinação linear. Então vamos ter y1 e y2 que pertencem a S0. E vamos ter lambda e mi que pertencem a R. Ok? Então vamos ter A0. Então agora eu só vou substituir o y por lambda y1 mais mi y2. Ok? Então vamos ter A0. No caso, vou substituir, perdão, o y, né? Sim, tá certo. Então vai ter A0, que normalmente é A0 de x, só que eu vou escrever só A0. Então vai ficar lambda y1 mais mi y2, mais A1 lambda y1 mais mi y2, derivado, né? Porque a gente está substituindo aqui o y, mais até o r, né? Então vamos ter mais 3 pontinhos até então AR, então vamos ter lambda y1 mais mi lambda 2 derivado r vezes, então vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho, né? E isso daqui vai ser igual a zero. Então eu estou substituindo na equação homogênea aqui. Então temos tudo isso que é igual a zero. A gente diz que como eles pertencem a S0, ok? S0 então é o conjunto das soluções da equação homogênea, então eles verificam essa propriedade aqui. Ok? E aí vocês utilizam a linearidade da integral. Então vamos ter, isso daqui implica, né, vocês desenvolvem tudo, vocês fatorizam tudo, vocês vão ter que lambda é fator de A0, y1 mais até AR, y1 derivado R, ok? Mais mi fator de A0, y2, mais etc, etc, até AR, y2 derivado R. Ok? Vocês desenvolvem e depois fatorizam. Então vocês veem bem que a gente tem isso daqui verifica a equação homogênea, então isso é igual a zero. Isso daqui verifica a equação homogênea, isso é igual a zero. Então a gente vê que isso daqui tudo igual a zero. Então temos que lambda y1 mais mi y2 pertencem ao conjunto, ok? Então eles são estáveis por combinação linear. Então esse zero, como ele não é vazio, combinação linear, ele é um subespaço vetorial. Beleza? Então agora vamos tratar o caso da solução particular. Então a gente considera um y0 que pertence ao conjunto das soluções totais, né, porque a gente está falando de solução particular, então ele pertence a S, ok? Então vamos ter que para todo y que pertence a R I, ok? Então R potenciais seria o quê? A gente está resolvendo isso daqui, a gente sempre resolve uma equação diferencial em um intervalo. Então eu só estou dizendo que é o conjunto R dirigido pelo esse intervalo I, ok? Então a gente vai ter, para tudo isso, a gente tem a equivalência que Y resolve a nossa equação E. Então a gente diz que y é a solução dessa equação E, é equivalente a dizer que ele verifica essa equação. Então é equivalente a dizer que A0, y, mais etc. até AR, a derivada de y r vezes, vai ser igual a B. Ok? B de x. Porque se y resolve, quer dizer que ele resolve essa equação. Ele pertence a essa, então ele resolve a equação total. Ok? Então agora a gente vai subtrair a solução a solução em y0, que seria a solução
homogênea, né. Então agora vamos ter que isso daqui é equivalente a dizer que a zero, então temos y menos y0 mais etc até AR y menos y0, potência, quer dizer, potência não, derivado R vezes, isso daqui vai ser igual a zero, né, porque se a gente subtrai, isso daqui resolve a equação em B, isso daqui resolve uma equação em B, porque é uma solução homogênea, então B menos B vão ter zero. Então temos isso daqui, né. Então, como a gente mostrou que y menos y0 igual a zero, então eles resolvem a equação homogênea, então temos que y menos y0 pertence ao conjunto das soluções de homogênea, então pertence a S0, ok? Porque eles resolvem essa equação também. Então isso daqui seria equivalente, se a gente passar do outro lado, que y pertence a S0 mais y0, ok? Só que a gente disse que y resolve E, então y pertence ao conjunto S, ok? Então se temos y que pertence a S0 mais y0, e ele pertence a S, então isso daqui dá a igualdade, que S igual a S0 mais y0. Ok? Então é uma demonstração bem de álgebra mesmo, tá? Então é uma demonstração complicada. Mas vocês sempre se usufruem da linearidade da derivada, ok? Então, para resolver uma equação diferencial, a gente resolve primeiro a equação homogênea, ok? Então a gente vai ver isso em exemplos no futuro, e depois a gente procura uma solução particular. E com a soma dos dois, a gente vai ter todas as soluções dessa equação diferencial. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem da série. É uma série, que eu gosto bastante, mas é um pouquinho complicado de explicar, então não tenham medo de escrever nos comentários caso vocês ficaram perdidos em alguma parte ou que eu precise explicar melhor algum ponto, ok? Porque equações diferenciais são muito importantes, principalmente em física, engenharia e até mesmo em matemática. Equações diferenciais, sistemas diferenciais são absolutamente muito, 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 muito importantes, ok? Então, muito obrigado por ter assistido.